Pessoal, boa tarde. Essa é a última aula que eu estou gravando para o PET 2, referente à semana 6. Eu já tinha dado uma olhada aqui antes, acaba que eu adiantei, né, alguma parte do conteúdo, da explicação dessa semana 6, na verdade, na semana 5. Então, quem não viu, dá uma olhada lá na semana 5 para entender mais ou menos o que eu estou falando aqui, que a gente vai falar agora sobre a dinâmica das placas tectônicas, algo que eu já apresentei na aula passada. Antes de começar a aula, essa é a última aula gravada para o PET 2, e como eu falei para vocês, que no final eu ia fazer uma live. Essa live, nesta live, na verdade, eu vou corrigir todos os exercícios do PET, da primeira semana até a semana 6, e eu gostaria de marcar com vocês essa live para o dia, deixa eu ver aqui, para o dia 28. Tá? Eu vou começar às 14 horas, então, do dia 28, eu coloco o link lá no Meet na hora, e no dia 28, então, à tarde, vocês vão poder tirar dúvidas ao vivo, fazer perguntas, tudo mais. Lembrando que vocês podem fazer perguntas, né? Devem fazer perguntas se tiver com alguma dúvida. Eu falei para vocês que é o caso do Google Sala de Aula, eu não estou recebendo notificação, então eu não consigo ver as perguntas que as pessoas fazem. Aí, por isso eu indiquei o contato ou por e-mail ou pelo Instagram. Eu não sou muito fã de Instagram, aliás, eu não sou muito fã de rede social não, tá? Mas se quiser mandar, pode mandar por lá também. E pelo WhatsApp, eu coloquei um WhatsApp lá no primeiro ou segundo vídeo dessa semana. Quem está acompanhando as aulas já sabe qual é o número, eu não gosto de ficar espalhando muito assim, porque a maioria das pessoas que procura ou porque está pedindo nota, e a verdade é essa, ou porque eu atrasei e tudo mais, e blá, 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 blá. São coisas que poderiam ser resolvidas principalmente às vezes, não, pode resolver comigo mesmo, não são coisas tão urgentes assim, ou então um concerne na questão de dificuldades no conteúdo para que eu possa ajudar, que essa seria a minha função como professor de geografia, né? Auxiliar vocês a entenderem o conteúdo. Essa é a principal função do professor. Então, mas se tiver alguma coisa, pode mandar por lá também, lembrando que o WhatsApp está aberto durante o horário da aula. Tá? Se mandar em outros horários, provavelmente eu não vou ver e não vou responder. Tá? Agora, professor, eu tenho que entrar em contato com você só durante o horário da aula. Se quiser, pode mandar um e-mail. Então, um e-mail você manda a hora que você quiser. Pode mandar domingo, sábado, mas provavelmente eu vou ver só na segunda ou na sexta, que é o horário de trabalho que eu tenho com vocês. Certo? Então, lembrando, então, dia 28, aí eu vou entrar ao vivo, vou corrigir todas as questões do PET, tirar dúvidas, tá? A questão do trabalho, como tem muito aluno ainda que não está entrando no sistema, eu ia passar um trabalho com algumas questões para vocês responderem, para complementar a nota. Só que por causa dessa dificuldade, o que, que vai acontecer? Eu vou diluir a nota, que seria do trabalho, eu acho que eu tinha colocado 5 pontos, se não me engano, nas questões que a escola mesmo está passando, na prova trimestral que vocês fizeram do Estado, no PET avaliativo, tá? Então, vão ser 15 pontos do PET que vocês estão fazendo, do PET 1 ao 6, os outros 10 pontos eu vou diluir no PET avaliativo, vou avaliar as pessoas que assistem às aulas, né, que dá para ver ali o acesso de vocês, tá? É assim que eu vou diluir a nota. Então, a presença nas aulas, eu assisti às aulas, na verdade, o PET avaliativo, a prova trimestral que o Estado mandou, teve uma pesquisa que eu coloquei lá no Google Sala de Aula, na verdade todos os professores colocaram, que a escola pediu, então esses eventos da escola, eu vou diluir os outros 10 pontos, tá? Então, para garantir a sua nota, faça todos os PETs, que aí vocês já vão ficar tranquilos em relação à nota, não vai ter problema algum. Então vamos lá, vamos começar. Dinâmica das placas tectônicas. Sabemos que a crosta terrestre corresponde à camada superior da Terra, que é formada por rochas em seu estado sólido. Para não confundir, lembre-se da aula passada que eu falei que existem duas classificações da estrutura interna da Terra. Aquela classificação que dos componentes químicos, o que compõe cada região da estrutura interna da Terra, então é dividido em crosta, em manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno, né, com o núcleo é composto por níquel e ferro, né, a manto, silicatos magnesianos, a crosta por silicatos aluminosos, essa ideia. E também tem a outra classificação, que é da rigidez. Da rigidez tem a litosfera, a astenosfera, mesosfera e endosfera.
Tá? Por isso que eu estou falando aqui, ó, na semana 6 está usando o nome crosta, tá? Crosta terrestre. No outro estava falando litosfera. A crosta terrestre, ela faz parte da litosfera, tá? Porque a crosta terrestre ela é rígida, né? E a parte rígida do planeta é considerada litosfera. Lembrando que a litosfera ela é toda quebrada, né? E cada parte dessa litosfera a gente chama de placas tectônicas, né? Ou placa tectônica. Volta lá no vídeo e assiste, que isso aí é muito importante para que vocês entendam essa aula de hoje. Já as camadas inferiores, continuando aqui no texto, exceto o núcleo interior, que também é sólido, apresenta uma textura líquida e pastosa. É isso. Né? Então, o núcleo interior, por causa da pressão, da temperatura, ele é sólido, tá? É formado de níquel e ferro. O restante é uma compostura, digamos assim, é algo pastoso. O núcleo externo até é considerado líquido para muita gente, o manto já é pastoso. A grande extensão é que a crosta terrestre não se apresenta de maneira contínua ao longo de toda a extensão do planeta. Ela é fraturada em vários pedaços, conhecidos como as placas tectônicas, é o que eu falei agora. A teoria que aponta a existência das placas tectônicas foi elaborada ao longo do século XX, a partir de evidências existentes na dorsal meso-oceânica, no Pacífico, onde foi apontado o afastamento das áreas continentais. Uma dorsal meso-oceânica é um conjunto de cadeias montanhosas que ficam submersas na água. Está lá no fundo. Às vezes, ela consegue ultrapassar a superfície da água e forma as ilhas. Por exemplo, o Havaí, é o caso do Pacífico, são ilhas vulcânicas, o Havaí é um arquipélago. Então, tem a dorsal meso-oceânica do Pacífico, tem a dorsal meso-atlântica, que é entre a América, África e Europa. Então, descobriram aí que os continentes eles se afastam, eles se aproximam, de acordo com as placas tectônicas que se movimentam, como eu já tinha falado antes, movimento divergente, né? Eu falei antes no vídeo anterior, movimento convergente, né? E tem o movimento transformante, que é o movimento tangencial, que vai ocasionar a falha de San Andreas lá nos Estados Unidos, por exemplo. Bom, mas tudo isso veio das premissas da teoria da deriva continental, que indicou o movimento dos continentes. Fato que sabemos que acontece ainda nos dias atuais em um ritmo lento para os olhos humanos, mas relativamente acelerado em termos geológicos. A Terra tem 4 bilhões e meio de anos aproximadamente, né, segundo os estudos sobre o assunto. E o que acontece? O movimento é bastante lento, é questão de centímetros, tá? Por ano a gente não consegue perceber isso. A litosfera, nome dado para designar toda a porção sólida superior da Terra, que eu falei antes, é bastante fina em relação ao interior do planeta, de forma que ela foi facilmente rompida ao longo do tempo em função da pressão interna exercida pelo magma. Então, o magma é um material que existe lá no manto, né, por causa da pressão, ela foi se quebrando, certo? O movimento das placas, resultado dessa ruptura, é continuado em razão da pressão exercida pelas correntes ou células de convecção do magma terrestre. Confira a imagem a seguir. Então, o que acontece? Isso aqui são as correntes de convecção. A temperatura aqui no manto, vamos colocar aqui no manto interno, manto inferior, perdão, ele vai fazer com que o magma suba, né, chega aqui por causa da barreira, que é a litosfera, ela vai descer e vai formar uma corrente de convecção. Mais ou menos isso que acontece. E isso vai fazer com que as placas se movam. Então, quando duas placas estão indo em direção opostas, existe um movimento de divergência. Quando elas se encontram, o de convergência. Lembra que eu falei na aula passada? A placa oceânica, por exemplo, ela é mais densa, ela é mais pesada que a placa continental. A placa continental é a parte onde está o continente. A placa oceânica é a parte onde está o oceano, obviamente. Então, essa placa mais densa, quando encontra com a continental, o que acontece? Essa placa oceânica ela vai submergir no movimento convergente de subducção, que a gente fala. É o termo correto. Então, ela vai submergir, vai entrar aqui nessa corrente de convecção, né? Vai virar pastoso, vai deixar de ser um elemento sólido e vai participar de todo esse processo novamente. E o que acontece com a placa continental, que é aquela placa de silicatos aluminosos, que são menos densas? Vai dobrar e vai formar as cadeias montanhosas. Isso vai acontecer. Um exemplo disso que eu falei para vocês é justamente a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. A movimentação das placas é lenta, contínua e ocorre no limite entre elas.
Esse deslocamento leva bastante tempo e é responsável por diversas transformações e fenômenos que ocorrem na crosta terrestre, como a formação de montanhas e vulcões, terremotos e aglutinação ou separação dos continentes. Então, veja bem, as montanhas são formadas por esse movimento, né? Um movimento convergente, mas também ele pode ser formado pelo movimento divergente, porque elas se separam. Isso acontece principalmente no fundo dos oceanos, vai formar as dorsais mesoatlânticas, mesopacífico, por aí vai. Então, o que acontece? Ela se afasta e aquele magma que está lá embaixo, ele sobe, ele exerce uma pressão, e isso vai fazer com que há um arqueamento e uma formação de cadeia montanhosa. O magma sobe por causa da baixa temperatura do fundo dos oceanos, ele vai solidificar, vai formar as rochas magmáticas, digamos, mas a pressão é contínua, porque esse ponto é mais fraco de divergência. Então o magma vai subir, vai empurrar e vai formar essas cadeias montanhosas no fundo do oceano, que pode formar algumas ilhas, né? Os vulcões são pontos que existem de fraturas dentro da litosfera, do que o magma ele consegue passar por essas fraturas, tá? E ele vai empurrar, vai formar um monte, né? Ou não, às vezes há erupções vulcânicas que há uma fenda, vai fazer com que o magma se extravase e se transforme em lava. Qual que é o resultado disso? Pode ocorrer erupções vulcânicas, né? As erupções vulcânicas vão eliminar, vão colocar na superfície o magma, que se transforma em lava. A lava ela é solidificada pela ação do tempo e vai formar as rochas magmáticas, que veio do magma. Por causa desse movimento, pode ocorrer terremotos, são os abalos sísmicos. Então, veja bem, tem uma pressão, pode ser tanto na divergência de placas ou na convergência. Imagina bilhões de toneladas de massa pressionando. Pode ocorrer uma fratura em algum ponto próximo desse encontro da massa, das massas de placas tectônicas, ou no afastamento delas também, por causa da pressão do magma, pode ocorrer algum rompimento. Esse rompimento, essa fratura libera energia que vai fazer com que a Terra treme, né? Então, são os abalos sísmicos e são os terremotos. Se for no continente isso ocorrer, vai ser um terremoto, o efeito chama-se terremoto. Se for um efeito no oceano, maremoto. O maremoto vai formar aquelas ondas gigantes, os tsunamis, certo? A aglutinação é quando os continentes se juntam, separação quando os continentes se separam. Os movimentos das placas tectônicas podem ser laterais, de afastamento ou de colisão. Laterais é o movimento transformante, né? Eu dei o exemplo da falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos. De afastamento é o movimento divergente, de colisão, movimento de convergência. Convergências pode ter duas placas de densidade diferentes, que eu falei para vocês, né? Oceânica e continental. A oceânica vai submerger. E se for duas placas continentais, por exemplo, o que vai acontecer? Vai ocorrer um movimento convergente de obducção, vai formar cadeias montanhosas. No caso, os dois lados vão dobrar. O exemplo é a cordilheira do Himalaia, né? Entre a placa indiana com a placa euroasiática. Limites das placas tectônicas correspondem às zonas de encontro entre as placas, ou seja, são as fronteiras ou margens das placas, no qual ocorre intensa movimentação com atividades sísmicas e vulcanismo. Então, são áreas próximas aos limites das placas tectônicas, são áreas consideradas geologicamente instáveis, é onde pode ocorrer vulcanismo ou terremotos. O Brasil não tem abalos sísmicos muito significativos porque está afastado das bordas das placas tectônicas, certo? Esse documentário aqui é bem legal, aconselho vocês a assistirem. Deixa eu dar uma olhada nos exercícios aqui para ver o que está perguntando. É engraçado que o texto fala uma coisa, pergunta, pede pirogênese. É muito interessante. Mas vamos lá. É o seguinte, orogênese, esse movimento, horizontal de placas, chama-se orogênese. Oro, né, tem a ver com relevo, gênese é que vai originar o relevo. Epirogênese é o seguinte, mesmo dentro da placa tectônica, lá no limite, existe alguns blocos, ela é um pouquinho quebrado, tipo esse aqui, ó, tá vendo? Existem uns blocos. Tá? Eu falei para vocês na aula passada que a litosfera, ela se movimenta, né, porque embaixo tem uma camada chamada astenosfera, tá? Que faz parte do manto, a astenosfera. A astenosfera é a parte que tem um contato com a litosfera, que vai fazer movimentar, como se fosse uma parte pastosa, assim, quente. Tá? E por ser pastosa, digamos assim, esses blocos rochosos que são quebrados dessa forma aqui, eles podem se movimentar verticalmente também. É algo chamado de equilíbrio isostático. Tá? Então, se há um sobrepeso numa parte de um bloco aqui, desse aqui, o que acontece?
isso aqui pode descer e outra parte subir. Tá? Se esse aqui sobe, essa parte pode descer. Tá? É um movimento vertical de blocos rochosos, chamado epirogênese. Então, se for um movimento horizontal, tá? É orogênese. Se for um movimento vertical, é conhecido como epirogênese. Continuando aqui, deixa eu ver quem está perguntando. Vulcanismo. Blá, 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 blá. Tá, isso aqui vocês conseguem responder através da explicação. Qualquer coisa volta no vídeo. Uma coisa interessante aqui, já está mostrando, dá para ver aqui que já é abalo sísmico, tá? São duas placas tectônicas aqui, que elas houve uma fratura. Aqui não mostra se a placa tectônica está se afastando, movimento divergente ou convergente. O que importa é que houve uma fratura. Pelo que eu estou vendo a fratura, provavelmente é um movimento convergente. O ponto onde ocorreu a fratura é conhecido como hipocentro. Então, ocorre essa fratura lá nas profundezas da placa, né, chamado hipocentro, ele vai liberar uma energia. Essa energia é liberada e vai fazer com que haja uma movimentação aqui de solo, né, uma movimentação da água, pode ser, uma movimentação, enfim, pode correr tsunami, se for uma água e por aí vai. E o interessante é o seguinte, esse aqui chama hipocentro, e o ponto da superfície, pode ser da água ou do continente, mais próxima do hipocentro, é conhecido como epicentro. Então, quando há notícias de terremotos, normalmente fala assim, o epicentro do abalo sísmico ocorreu a 400 quilômetros de Tóquio. Né? Quer dizer que o ponto da superfície mais próxima do hipocentro, que é onde ocorreu o rompimento, é chamado de epicentro. Então, o epicentro foi a 400 quilômetros da cidade de Tóquio, é mais ou menos assim. Beleza? Deixa eu ver o que está perguntando aqui. Tá, então o exemplo eu dei. Ó. Se for oceano, ele vai liberar energia, vai movimentar solo, pode formar tsunami, por aí vai. Tá? Beleza. O tsunami pode vir com o nome de maremoto também, né? Deixa eu ver. Mas desloca tudo, viu, gente? Desloca solo, desloca uma energia que é liberada. Lógico, se vai deslocar, por exemplo, a Terra vai tremer, lógico, o solo ele vai deslocar também. Vamos ver. 4. Nossa, olha esse nome. Eu já ouvi falar desse vulcão aqui, né? Porque é um vulcão bem ativo e tudo mais. Imagina, ó, na prova eu quero que vocês soletrem esse nome aqui. Ai, olha só, né? Aqui é bem tranquilo, né? Eu acho que eu estou vendo essa pergunta aqui. Vai liberar magma, digamos, através de uma erupção vulcânica. Vocês acham que vai esfriar, né? Porque o magma que libera CO2, libera metano, que são gases de efeito estufa. Você acha que vai aquecer o ar ou vai resfriar o ar? Acho que é bem tranquilo aí, né? Aconteceu já ao longo da história várias vezes, né, grandes erupções vulcânicas. A maior erupção vulcânica, digamos assim, aconteceu várias extinções na Terra, tá? O pessoal sempre lembra da extinção dos dinossauros, que caiu um meteoro, esse meteoro caiu lá na região onde é o Golfo do México hoje. Mas a maior extinção que nós temos notícia foi no Permiano, que foi no final da era Paleozoica, que ocorreu justamente por causa de erupções vulcânicas, lá onde é a região do fértil solo da Rússia, né, Tenochtitlan, sei lá, eu esqueci o nome, acho que por aí. Bom, aí essa erupção foi principalmente por fendas, tá? Não foi aquela erupção cataclástica, que qual forma, certas formas, um morro, digamos assim, não foi assim. Foi erupções durante milhares e milhares e milhares de anos, né? Lá derramando lá magma, né, e aquecendo o planeta. Então, durante um tempo, o planeta aqueceu. Só que aí, boa parte do planeta ficou coberta com essas cinzas, digamos assim, por causa das erupções vulcânicas, né? E por causa dessas cinzas, as cinzas impediram com que os raios solares penetrassem na superfície da Terra. E isso resfriou a Terra. Então, no primeiro evento, digamos assim, primeiro momento, há o aquecimento do planeta, né, por causa do dióxido de carbono, que é liberado, do metano também. Mas, depois de um tempo, quando a cobertura, a atmosfera fica coberta por essas cinzas e escurecendo, né, não permitindo com que a energia luminosa chegue na superfície terrestre,
isso faz com que resfrie depois, mas isso aqui são enormes erupções que na Terra a Terra já está mais estável do que já foi, durante o processo de formação da Terra, né? Então, assim, a gente não tem mais, graças a Deus, a gente não tem mais essas erupções tão gigantescas assim, que vai permitir que a Terra resfrie de tanta cinza na atmosfera. Isso aqui é da PUC de Minas Gerais, a teoria das tectônicas de placas explica... isso aqui está falando da teoria da movimentação de placas tectônicas, é para vocês colocarem a resposta incorreta, tá? Hoje, sexta-feira, já vou colocar também para vocês... Ué, agora que eu voltei aqui, eu estou vendo que eu não estou aparecendo. Por que eu não estou aparecendo? Não, eu quero aparecer. Aê! Agora que eu vou... Porque eu estava olhando a apostila, né? Não dava para ver que não estava aparecendo. Mas, enfim. Não faz falta, não. O importante é o que eu estou falando, né? Pior que eu estava gesticulando o tempo todo. Vocês perderam gesticulando, eu achando que estava vendo, mas... Enfim. Eu já vou colocar hoje, tá? As atividades, então não assusta, não. Vai aparecer lá, atividade da semana 6, assiste a aula, faça... para adiantar mesmo. Então, vocês vão ter aí uma semana para tentar resolver tudo, né? Espero que vocês façam todas as questões até a live do dia 28. Né? Vai começar às 2 horas da tarde, às 14 horas. Você pensa, professor, mas já tem aula marcada nesse horário. Não tem importância, é uma live, tá? Não estou obrigando todo mundo a participar, né? E vai durar mais do que um horário também. Vocês podem entrar depois e tudo mais. Você pode entrar um pouquinho, sair, fazer pergunta no chat, fazer pergunta pelo microfone. Vocês que sabem, é uma live, vou colocar o link, vou deixar aberto para que vocês entrem, e é isso aí, tá? Bom, qualquer dúvida, lembra, me pergunta durante o período lá Não, você pode mandar um e-mail, que nem eu falei, até fora do horário da aula, não tem problema, mas provavelmente, não quer dizer que é certeza, provavelmente eu vou ler, eu vou ver só ou na segunda ou na sexta, tá? E é isso, qualquer dúvida, me pergunta. E se quiserem anotar uma coisa interessante, não, eu quero perguntar ao vivo na live, né? Ou quero fazer por chat durante a live, ou no microfone. Anota agora já, para não esquecer, e me pergunta nesse dia 28, me tirar as dúvidas, certo? Então é isso aí, e até a próxima. Eu tenho que parar a gravação. Tá. Até a próxima aula.